Tem coisa que, quando começa, ninguém quer acreditar. Mas quando começa a vazar, ninguém quer ficar por perto. E é exatamente isso que pode estar acontecendo agora. Porque uma delação não é só uma delação, é um dominó. E quando a primeira peça cai, você já sabe, não tem como parar. Agora presta atenção nisso. Nos bastidores de Brasília, um nome começou a circular com força: Daniel Vorcaro. E não é por acaso, porque, segundo as informações mais recentes, a delação premiada dele não só existe, como está avançando. E rápido, muito rápido. E aqui entra o ponto que muda tudo. Isso não é só mais um caso, não é só mais um escândalo que aparece, viraliza e depois some. Não, isso aqui pode atingir o topo. Sim, o topo. Porque o que está sendo dito nos bastidores é que as informações entregues por Vorcaro não param em um lugar só. Elas atravessam os 3 poderes: executivo, legislativo, judiciário. Agora pensa comigo, se isso se confirma, não sobra praticamente ninguém fora do radar. E é por isso que o clima não é de curiosidade, é de tensão, é de medo, porque enquanto o segredo está escondido, todo mundo respira tranquilo. Mas quando começa a aparecer luz, a lógica muda completamente e vira o famoso cada um por si. Agora vamos entender o jogo. Uma delação premiada não é simplesmente chegar lá e falar qualquer coisa. Existe um processo. Vorcaro precisa apresentar provas, indícios, material concreto. Isso é enviado ao relator no STF, no caso, o ministro responsável. Depois, segue para a Procuradoria-Geral da República. E aí vem a etapa mais crítica, a avaliação. Se o que ele entregar for considerado relevante, aí sim o acordo pode ser fechado. E é exatamente esse momento que o país está vivendo agora. A fase em que tudo ainda está sendo analisado, mas todo mundo já está olhando por cima do ombro, porque ninguém sabe exatamente o que vem no pacote completo. E olha esse detalhe. As informações iniciais já teriam citado nomes de peso, gente grande, gente influente, gente que até pouco tempo atrás parecia intocável. Agora segura isso aqui porque fica ainda mais interessante. Existe uma corrida acontecendo. Sim, uma corrida, porque Vorcaro não é o único que sinalizou interesse em delatar. Tem outro nome na jogada: Paulo Henrique Costa, ex-diretor do BRB. A defesa dele já indicou oficialmente que também quer colaborar. Só que tem um problema, e é um problema grande. Se Vorcaro fechar primeiro, a delação do outro simplesmente perde valor, perde relevância, perde peso. Por quê? Porque Vorcaro está no centro do furacão. Ele não é coadjuvante, ele é o pivô, o epicentro. E no jogo da delação, quem entrega mais, ganha mais. E isso significa uma coisa bem simples: redução de pena, benefícios, alívio. Ou seja, não é só sobre falar a verdade, é sobre sobreviver. E quando chega nesse nível, você acha mesmo que alguém segura informação ou que alguém protege alguém? Não, é exatamente o contrário. É quando todo mundo começa a falar. E quanto mais gente fala, mais o sistema inteiro começa a tremer. Agora olha o timing disso tudo. A expectativa é de que essa definição aconteça muito em breve, talvez dias, talvez horas, e quando sair, não vai ser só mais uma manchete, vai ser um efeito cascata, porque dependendo do que vier, outras investigações podem nascer, outros nomes podem aparecer, outras peças podem cair. E aí a pergunta que fica é: quem está preparado para isso? Porque uma coisa é lidar com suspeita, outra completamente diferente é lidar com prova. E quando prova entra em jogo, a narrativa muda, a defesa muda, a estratégia muda e, principalmente, os aliados mudam, porque ninguém quer afundar junto. Agora deixa eu te falar algo que pouca gente está dizendo com todas as letras. Esse tipo de situação expõe uma realidade brutal da política. Lealdade tem prazo de validade. Enquanto está tudo controlado, existe união, existe discurso, existe alinhamento. Mas quando o risco cresce, quando a possibilidade de queda fica real, a prioridade muda e vira sobrevivência, pura e simples. E é por isso que nos bastidores o clima não é de debate, é de cálculo. Quem pode cair, quem pode puxar quem pode sair primeiro,
E principalmente quem vai falar antes, porque nesse jogo, quem fala primeiro geralmente leva vantagem. Agora pensa no impacto disso tudo. Se essa delação for aceita, se o conteúdo for forte, se os nomes forem confirmados, você não está falando de um escândalo isolado, você está falando de um possível rearranjo de forças, e isso mexe com tudo, com o governo, com o Congresso, com decisões, com alianças, com o próprio rumo do país. E é aí que mora o perigo, porque quando o sistema começa a se mexer por dentro, o que vem para fora nunca é pequeno. Agora, a pergunta final é simples, mas pesada. Isso vai realmente até o fim ou vai parar no meio do caminho? Porque a história recente mostra uma coisa: nem toda bomba explode como deveria, mas quando explode, ninguém sai ileso. E talvez, só talvez, a gente esteja prestes a ver uma dessas. Agora me diz aqui nos comentários, você acha que essa delação vai mudar alguma coisa de verdade? Ou vai ser só mais um capítulo que começa forte e termina em silêncio? Porque uma coisa é certa, se isso avançar, os próximos dias vão ser decisivos. E aí, não tem mais volta.